Olá, aqui é Paulo César. Eu quero lhe dar muito boas-vindas a esse mini curso, essa introdução ao método Sedona. Se você já participou de mini cursos como esse, você sabe que no final eu vou lhe fazer um convite para que você faça um curso mais longo, mais completo. Mas eu quero lhe garantir que eu vou lhe passar nesse mini curso, nesses 8 vídeos, material suficiente para que você saiba se é algo que você quer e que também será suficiente para você atingir resultados, para que você possa utilizar essas técnicas que eu vou lhe passar. Esse é o meu convite para você de forma muito aberta, de forma muito honesta. Assista esses 8 vídeos. Eu tenho certeza que o que você vai aprender neles tem o potencial de lhe ajudar muito. E o que você vai aprender é um método chamado método Sedona. O método Sedona ele foi desenvolvido por um homem chamado Lester Levinson. Lester Levinson, ele era uma pessoa extremamente ativa. Ele era um físico e ele engenheiro e abriu várias empresas. Foi uma pessoa dessas que nasceu numa família pobre, mas ele foi atrás de tudo que queria e conseguiu. Aos 42 anos, Lester ele morava numa cobertura em Manhattan, que não é pouca coisa. Ele tinha 2 mulheres completamente apaixonadas por ele, que se casariam com ele na hora que ele pedisse, inclusive uma propôs casamento para ele. E ele também era um homem extremamente infeliz, insatisfeito com a vida dele. Apesar dele ter tudo, dele ter conseguido tudo que ele sempre quis, ele era extremamente insatisfeito. E ele teve a segunda parada cardíaca dele. Naquela época, 1952, a medicina ela não tinha os recursos que hoje ela tem em termos de cirurgia cardíaca. Então, Lester Levinson ele foi mandado para casa para morrer. Não havia como resolver o caso dele. A medicina não tinha como solucionar aquele problema. E o médico, quando mandou ele para casa, chegou para ele e disse: olha, vá para casa e compre uma sandália que você não precise amarrar, porque o esforço de amarrar o sapato ou qualquer coisa, isso pode ser demais para o seu coração. Quando o Lester chegou em casa, a primeira coisa que ele pensou foi se matar. Ia morrer de qualquer jeito, ia ficar ali sentado no sofá, não podia nem amarrar um sapato, porque isso podia ser esforço demais para ele. E ele decidiu que talvez uma das soluções fosse ele tomar a vida dele nas rédeas dele. Mas aí ele pensou, ele disse: espera aí, eu vou repassar a minha vida, eu vou aproveitar essas últimas horas, esses últimos dias ou essas últimas semanas que eu tenho para repassar muita coisa na minha vida. E ele começou a repassar cada situação que ele havia vivido durante aqueles 42 anos que ele viveu. Começou a repassar cada relação, cada transação, cada situação que ele passou. E nessas situações que ele foi repassando, ele começou a perceber certos padrões. Ele percebeu, por exemplo, que muitas namoradas, muitas pessoas, muitas mulheres, muitas situações, ele teve muitas pessoas na vida dele que o amavam e que o amaram. Mas ele começou a estudar cada uma dessas situações. E ele começou a perceber que isso não trazia felicidade para ele. Ele começou a perceber que aquelas situações em que ele realmente sentiu felicidade autêntica, real, eram as situações onde ele estava amando, não as situações que ele estava sendo amado. Foi nesses momentos que Lester olhou para ele mesmo e disse: burro, 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 burro. Você estudou tudo, você descobriu tudo, você procurou nos livros e você esqueceu de procurar a sabedoria no lugar
mais óbvio de todos, dentro de você. E ele continuou repassando cada uma dessas situações. E o que aconteceu foi que ele foi eliminando, ele foi soltando. Por isso que o método Sedona é um método de você soltar, ou de você receber, ou de você mergulhar. São 5 técnicas que você vai aprender nesse mini curso. Mas todas elas permitem você, de alguma forma, soltar ou se soltar dessas emoções, dessas sensações, desses sentimentos, desses pensamentos que nos prendem de uma forma que nós não queremos, que não é produtiva, que nos impede de crescer, seja financeiramente, seja emocionalmente, seja espiritualmente, seja em relacionamentos, em qualquer área. E Lester ele foi soltando, e depois de 40 dias, ele estava num estado onde a saúde dele estava completamente recuperada, o coração dele estava como novo, como se ele nunca tivesse tido nenhum problema daquele. E ele estava completamente livre pela primeira vez. E olha que Lester, como ele era um homem rico, era um homem de sucesso, ele tinha como psiquiatra dele, como psicólogo dele, um dos discípulos de Freud, um colega de Freud. E Lester, esse colega de Freud, psicólogo dele, olhou para ele e disse: Lester, algumas pessoas não têm solução. E ele, nesses 40 dias, ele se solucionou. Como resultado disso, ele fez uma coisa muito interessante. Ele pegou tudo que ele tinha e deu, né? Todo o dinheiro que ele tinha e deu. E ele quis mostrar também uma coisa, porque Lester é um homem extremamente prático. E o que você vai ver é que o método Sedona é um método extremamente prático. E ele, para mostrar para as pessoas, que as pessoas sempre pensam que espiritualidade e dinheiro, espiritualidade e sucesso, espiritualidade e qualquer outro tipo de crescimento são incompatíveis, ele quis mostrar que apenas se libertando dessas emoções, apenas soltando, ele poderia ter tudo que ele quisesse. E sem nenhum dinheiro, sem nada, sem nenhum investimento, ele adquiriu um prédio de apartamentos em Manhattan. E depois, posteriormente, ele novamente deu esse prédio e foi morar em Sedona, no Arizona, que é de onde vem o nome Método Sedona. Então, é isso que você vai aprender aqui. Seja muito bem-vindo e fique de olho no seu e-mail, porque você deve estar bastante curioso para saber o primeiro vídeo, que é justamente a primeira técnica que você vai aprender. Até lá, até daqui a pouco, você vai receber a notificação por e-mail.